Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula de PHP e orientação a objeto. Nesta videoaula falaremos a respeito do relacionamento entre objetos conhecido como composição. Então vamos ver primeiro como que a gente representa esse relacionamento do ponto de vista de UML. Bom, então aqui está um exemplo, duas classes, uma classe fornecedor, uma classe contato. E aqui como atributo da classe fornecedor, a gente tem um atributo chamado contato, que ele vai conter uma lista de contatos, mas só que essa lista vai ser criada pela própria classe fornecedor. Cada instância de contato vai ser criado pela classe fornecedor. Então, cada contato vai fazer parte do objeto fornecedor. Então, ele vai compor o objeto fornecedor. Diferente do exemplo anterior, que era a agregação, o objeto agregado, ele não compõe o objeto principal, o todo. Então, o objeto agregado ele era criado de forma independente do objeto principal. Então, se eu excluísse uma instância do objeto principal, não excluía a instância do objeto agregado. Ao contrário da composição. Então, se eu excluir o objeto principal na composição, eu excluo automaticamente os objetos que o compõem. Então, do ponto de vista de programação, vamos criar a classe contato. Então, crie um novo arquivo de código na pasta classes e nomeie ele como class.contato.php. Então, acrescente esse código. Então, uma classe chamada contato, bem simples, com alguns atributos públicos, para que a gente não precise ficar criando métodos para setar e ler os dados, os valores desses atributos. Então, essa classe contato ela vai ser usada para compor uma outra classe. Então, a gente já tinha, de videoaulas anteriores, uma classe chamada fornecedor. Então, vamos só acrescentar novas funcionalidades, novos atributos, mas vamos manter a mesma classe. Então eu vou fazer aquela mágica minha, de aparecer assim automaticamente a classe completa já. E aí vocês podem parar o vídeo e copiar o código para atualizar a classe. E quem não assistiu às videoaulas anteriores, que não tem essa classe ainda, pode criá-la do zero. Bom, então aqui está o código. Na verdade está bem diferente, eu ia usar o mesmo, mas resolvi alterar um pouco. Então a gente tem aqui a classe fornecedor com os atributos códigos, razão social e contatos. Aí esta classe tem um método chamado addContato, adicionar contato. Então eu vou passar um nome, um telefone, um e-mail. A própria classe fornecedor vai criar uma instância da classe contato e atribuir e setar os seus atributos de acordo com os parâmetros passados. E aí depois ela insere essa instância na lista de contatos mantido pela própria classe fornecedor. Então observe aqui que as instâncias estão sendo criadas nas dependências da classe contato. Então ela é parte da classe contato, ela compõe a classe fornecedor, desculpa. E aí depois a gente tem então um método para imprimir os contatos. Então está dando só um var dump aqui para exibir na tela de forma geral a estrutura de cada contato. Então agora vamos criar então a classe que vai testar essa classe. Bom, então eu vou criar aqui um novo arquivo de código na pasta raiz do meu projeto e vou salvá-lo como fornecedor.php. Então, em primeiro lugar, include class fornecedor PHP, class contato. Aí eu crio uma instância de um fornecedor, seto seus atributos e aí eu adiciono uma lista de contatos. Então chamando o método addContato, passando os atributos que eu quero para o contato que vai ser inserido. E aí depois então mata
a instância de fornecedor. Nesse momento vai ser eliminado todas as instâncias de contato, uma vez que cada um desses contatos eles são parte do fornecedor. Então, se eu matar o fornecedor, mata automaticamente todas as instâncias de contato. Então vamos testar. Bom, então eu vou chamar aqui o meu código, meu script fornecedor. Bom, aqui está, não está muito elegante, né? Então a gente usou o var dump, mas dá para a gente identificar aqui que eu tenho um fornecedor com o código 10, razão social bom produto SA, e aí eu tenho um array de contatos. Está dizendo aqui que eu tenho um array com 3 elementos. Ó. Na posição 0, eu tenho contato com o nome Mauro, telefone, e aí depois eu tenho outro contato, que é a Maria, o seu telefone, e um outro contato, então, a Joana. Então, o objeto fornecedor, ó, observem que ele descreveu o objeto fornecedor com os dados do objeto fornecedor e também com todos os dados de contatos. Então, isso daqui, ó, ele compõe, esses contatos estão compondo o objeto fornecedor. E se a gente observar o código, a hora que se a gente tivesse criado um destructor, por exemplo, a gente poderia até verificar que ele passa pelo contato também para excluir. Então, em termos de relacionamento de composição, é isso que eu queria mostrar. Então, o que deve ser prestado atenção é que a gente tem que ter também um atributo, da mesma forma que o objeto, o relacionamento de agregação, só que as instâncias desse tipo de relacionamento eles são criados pela própria classe que vai conter esses objetos, né? E diferente da classe sexta, né? Na classe sexta a gente recebia uma instância do produto e adicionava ela a uma lista, mas a criação dessa instância era independente da classe que ia agregá-la. Ok? Então eu fico por aqui nesta videoaula e aguardo vocês na próxima videoaula.